O feminismo é um movimento social do século XIX, no qual mulheres defendiam políticas sociais de igualdade por direitos e liberdades civis, direitos políticos e trabalhistas. As ideias remontam à Revolução Francesa, mas só no final do século XIX, pelos abusos a mulheres e crianças, na Revolução Industrial, surge a primeira onda do feminismo. Sua reivindicação era o voto feminino e melhores condições de trabalho e emprego. A segunda onda, no século XX, lutou pela sexualidade, anticoncepcionais, planejamento familiar, liberdade sexual, reprodução, aborto, prazer e saúde feminina, contra o estupro. Beauvoir diz: não se nasce mulher, torna-se. A terceira onda, em 1990, reforça lutas anteriores e levanta questões racial, luta de classes, orientação sexual, violências contra a mulher. Abre voz a oprimidos LGBTQ+. Butler traz a teoria da performatividade de gênero, a teoria queer. Discute as visões colonial, indígena e geopolítica femininas. A quarta onda do feminismo, em 2010, decorre da fala infeliz: as mulheres não se vistam como vadias para não serem vítimas de estupro. Impulsionada por ferramentas virtuais, discute representatividade e violência sexual. Meu corpo, minhas regras. E deflagra a Marcha das Vadias no Canadá. A nigeriana Dish prega: sejamos todos feministas. São 5 vertentes: liberal, do voto feminino; marxista ou socialista, igualdades sociais e trabalhistas e socialização dos meios de produção; o negro, opressão da mulher negra; interseccional, outros fatores de opressão como o feminismo indígena, lésbico e transfeminismo; e o radical, fim da ideia de gênero, desvinculando comportamentos e opções desde a infância. Vitórias: direito à educação, ao voto, autonomia e proteção laboral, reprodutivos, mas há desafios de representação e representatividade política, nas oportunidades trabalhistas, nos salários, na divisão do trabalho doméstico e na violência só por ser mulher. No Brasil, funda em 1838 o Carioca Colégio Augusto. Leciona meninas com os mesmos conteúdos de meninos. Em 1932, voto feminino. O lobby do batom, na Constituinte de 87, aprova princípios igualitários entre homens e mulheres. O homem não é mais o cabeça do casal. Igualdade jurídica em todas as questões, embora algumas normas ainda sejam programáticas. Leis Maria da Penha, 2006, Feminicídio, 2015, Importunação Sexual, 2018, trazem ferramentas para a execução da Constituição. Vamos assistir Yara Frateschi expor o feminismo e democracia de Butler. Do que se trata a teoria da performatividade de gênero? Porque essa teoria não esteve a serviço, em momento algum, de nada além, né, da defesa da liberdade, né, de gênero. Ou seja, o que a Butler defende é que a liberdade de expressão de gênero é uma das liberdades fundamentais. É esse aspecto, né, que me interessa aqui hoje ao me refletir a Butler, porque se a teoria dela contribui para uma reflexão mais aprofundada a respeito da democracia, é justamente porque ela entende a liberdade de gênero como a liberdade fundamental. Eu acho que a gente entende a potência e a importância da Butler e também a riqueza da sua teoria se a gente compreende o lugar do qual a Butler fala. Porque ela faz parte e compartilha, né, com os movimentos sociais dos quais ela participa, ela compartilha com pessoas, né, um sofrimento que é o sofrimento típico daqueles que não se adequam aos padrões de gênero que a sociedade lhe imputa. Queer. Então, o lugar de fala, digamos assim, da Butler deve nos interessar nesse sentido, e eu acredito
que ele é também responsável pela teoria tão sofisticada que ela gerou, né? Que ela foi capaz de criar. O que é a performatividade de gênero, então? Né? Em nenhum momento a Butler nos disse que não há diferença entre os sexos. Nunca ela disse isso. O que ela disse é que nós precisamos prestar atenção nas pessoas que sofrem quando não podem ou não querem simplesmente se adequar, né, às expectativas que a sociedade atribui ao seu gênero. Ora, o problema é quando, e é para isso que a gente precisa prestar atenção, é quando essas expectativas geram não apenas sofrimento, a expectativa e a impossibilidade daquele indivíduo se adequar às expectativas que lhe são imputadas, geram não apenas sofrimento, mas também violência, morte. É que os papéis sociais, eles impõem severas constrições, limitações, eles encarceram pessoas, eles detêm pessoas. Desse momento em diante, não se pode dizer que elas têm liberdade de gênero. Ou seja, ela está atenta, né, para uma certa dinâmica social que afeta particularmente quem? Desde sempre, a Butler está atenta para dinâmicas sociais que afetam mulheres, que afetam os gays, que afetam as lésbicas e que afetam as pessoas trans. Ora, que democracia a gente quer? Boa noite. Vou falar sobre Judith Butler, que é o nosso alvo de estudo, de pesquisa. Né? Então, assim, Judith Butler é uma das mais importantes filósofas vivas, cuja produção é ampla, e ela trabalha a teoria queer desde 1980. Ela tem como base para sua teoria e para sua problematização de gênero, escrito em 1990, filósofos como Hegel, como Foucault, o pai da linguística, que é o Saussure, e o Derrida, para embasar o questionamento que ela faz na teoria queer sobre a orientação sexual e a identidade sexual como resultados de uma construção social. Para ela, não existem papéis sexuais biologicamente inscritos na natureza humana. Né? Então, assim, ela tem como conceito a questão de gênero como conceito adquirido cultural e socialmente, e o sexo, embora congênito, também ela tem como algo definido como construto, né? Por conta de que o limite lógico colocado por ela é que um gênero pode ser definido por qualquer corpo sexuado. Ou seja, ela usa Derrida, o conceito de Derrida, o significado e o significante, porque tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, enquanto gênero, ambos se tornam nulos pelo fato de serem construídos por valores provindos de uma sociedade determinada por valores a priori. Né? A filósofa, ela aponta que o ser é mais do que pertencer a um gênero. Nós somos o que nós vivemos, o que nós pensamos, o que nós desejamos e o que nós representamos como sujeitos. Sua filosofia é de desconstrução. Ela coloca a discussão sobre em que medida o conceito binário sexo e gênero seja uma distinção arbitrária. O principal embate de Butler é com a premissa de que sexo e gênero seja construção. Como é essa construção? Ela indaga quando é que acontece essa construção de se tornar mulher, que tenha que ser somente, então, quem nasceu com sexo feminino. E ela continua. Não existe uma identidade de gênero por trás das expressões de gênero. O que existe é a identidade preventivamente constituída social e culturalmente. O que é para você tornar-se uma mulher, tendo nascido
do sexo masculino. Exato. E tem uma outra coisa que eu sempre discuti, né? Que eu falo que é isso, que eu acho que o meu processo de se tornar-se mulher, o tornar-se mulher para mim não foi a partir do momento que eu comecei a tomar hormônios, que eu comecei a fazer a transição de vestimenta, vestir roupas femininas e tal. Não é. Porque, inclusive, quando você começa o processo de transição, você faz uma cobrança para si mesma que ela é para lá de doentia. Ela é absurda a cobrança que a gente faz na nossa psique. O que a gente faz é uma tortura, a gente se tortura, porque você quer representar uma imagem de mulher perfeita, sabe? Uma mulher que não existe. Porque a mulher de verdade não é aquela representação. Não precisa ter seios grandes, toda mulher, não é toda mulher que tem seios grandes, fartos, não é toda mulher que tem bunda grande, que tem a silhueta de violão, né, barriguinha, tem todos os tipos de mulheres. Tem mulheres altas e baixas, a gente se cobra com relação a essa questão do tamanho, fica é, noiada por conta do tamanho, né, das nossas proporções, né, por calçar um número maior, por ter uma perna maior, um braço maior, etc. E não é isso que está em jogo. Depois a gente, com o tempo, né, hoje eu falo com outro olhar, com outra visão, outra experiência de vida, que não é isso, entendeu? Então aí é que tá. Você se desliga disso a partir do momento que você entra no processo de tornar-se mulher, né? E é claro, aí também tem os aspectos positivos e tem aspectos que a gente também deve se questionar, né? Sobre e criticar. Mas espera lá, por que que a mulher tem que estar sempre sorrindo? Por que que a mulher tem que representar esse papel de facilitadora o tempo todo, em tudo, né? Então, essas daí são questões que a gente tem que colocar também. Então, para responder a questão o que é tornar-se mulher, eu vou partir do ponto de vista de uma pessoa trans. Então, quando a gente começa o nosso processo de transição, né, a gente faz a mudança dos pronomes, a mudança das vestimentas, faz terapia hormonal. E é muito comum a gente cair numa cilada, né, quando a gente começa o processo, que é achar que para responder essa pergunta, a gente tem que usar apenas os signos que representam o feminino, como por exemplo a delicadeza, a vaidade e principalmente a aparência, né? A gente se cobra muito, né? Quer ter um corpo perfeito, pezinho de boneca, voz suave e delicada, né? E aí a gente vai fazendo uma série de cobranças para si mesma que são torturantes, que são extremamente injustas consigo mesmo, né? E aí, até que a gente percebe que o caminho não é esse, que para responder a questão de que é tornar-se mulher, o buraco é muito mais embaixo, que você tem que dialogar com outras instâncias, por exemplo, como a social, psíquica e psicofarmacoquímica. E tem uma cantora, compositora e arpista norte-americana chamada Joanna Nilsson, que ela tem nas letras das músicas dela, muito bela, que ela fala assim: o que uma mulher faz é abrir portas. E isso não é uma questão de trancar ou destrancar. E eu acho isso lindo demais. Essa metáfora é fantástica. Em outras palavras, o que a mulher faz é criar saídas, abrir caminhos. Mas existe um lado obscuro por trás de toda essa beleza. E aí, para mostrar esse lado obscuro, eu queria usar, né, uma outra imagem da cantora Björk, do álbum Homogenic, que resume numa única imagem, na arte gráfica da capa do disco dela, esse lado obscuro. Quem passou por séculos e séculos por processos de aprisionamento, qual é a única saída? Qual é a alternativa a não ser criar saídas? Supõe-se na concepção de Butler uma separação perfeita entre nascer e devir, entre natureza e cultura, entre real e simbólico. Apesar de ter sido escrito a partir de uma interlocução com diferentes teorias feministas,
Quando Gender Trouble foi traduzido no Brasil em 2003, havia uma certa emergência na proposição de estudos no campo da sexualidade, que fossem comprometidos em deslocar a centralidade do conceito de gênero, porque este conceito era compreendido como restrito à crítica ao binarismo e à hierarquia de gênero nas relações sociais. Ou seja, havia o que Butler denominava heterossexualidade compulsória. A coincidência entre a edição de Problemas de Gênero e a emergência dos estudos sobre gênero e sexualidade promoveu um encontro entre a desconstrução que Butler empreende em relação à política identitária e o fortalecimento do termo queer como um instrumento de pensar a heterossexualidade compulsória e como uma nova forma de política identitária. Para melhor compreensão do tema tratado neste vídeo documentário, sugerimos a leitura da obra Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, da filósofa Judith Butler, publicada em 2003 pela editora Civilização Brasileira, com tradução de Renato Aguiar.